E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos juntos novamente para estudar o livro Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 9, Problema de Alimentação. E no último programa nós continuamos o relato do Lise explicando a André Luiz sobre a questão do trabalho que a governadoria da colônia teve em controlar a questão da alimentação, da distribuição, né, da alimentação, colocando a ideia da simplicidade nos seus habitantes. E nesse controle ele relatou que apenas o Ministério da União Divina ficou imune aos abusos que eram praticados, não é? Claro, nós explicamos que é exatamente pelo fato do Ministério da União Divina estar mais em contato com esferas superiores, devido àqueles que lá trabalham, que labutam lá, ali estarem mais afinizados, vamos dizer assim, com a questão da obediência às leis de Deus. É por isso. E aí, dizendo que o governador atual não poupou esforços, né, e que pediu ajuda de colônias superiores e vieram 200 instrutores de esferas elevadas. Muito elevadas. Ele fala exatamente, ele bota muito elevadas, hein? Muito. A fim de poderem espalhar conhecimentos novos, né, relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Por quê? Aí, analisando aqui o final do que a gente leu. Conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção. É porque dá para sobreviver nas colônias com a respiração e a absorção de princípios vitais da atmosfera. Porque dá. Por isso que ele está botando conhecimento. Não tem mais o corpo físico. Não tem a necessidade. Assim como dá para nós sobrevivermos aqui com bem menos alimentação do que a gente ingere. É porque a gente não tem disciplina, não tem vontade. E aí nós lemos também, pegamos a obra Os Mensageiros, para falar da absorção do nitrogênio, né? Que é um elemento químico que é existente na atmosfera. Ele existe em 78% daquilo que existe na atmosfera. É uma quantidade muito grande de nitrogênio. E no livro Os Mensageiros, no capítulo 42 do livro, nós lemos aqui um trecho dizendo da pouca absorção que as nossas células ainda têm desse elemento químico, fundamental para a vida. Porque se pudéssemos absorver a quantidade daquilo que tem, não precisaríamos dessa alimentação toda que temos. E aí não íamos trabalhar. Não íamos desenvolver a nossa inteligência. Nossa inteligência, o esforço e tudo aquilo que o trabalho acarreta para nós. Isso. E aí nós estamos em que linha, Tereza, por favor? Parágrafo 4. Isso. Quarto parágrafo, estamos na linha 25. Realizaram-se... E o Lísias continua a explicação. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de Nosso Lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, nós estamos falando aqui já, vamos dizer assim, uma contrariedade de colaborador técnico, do Nosso Lar. Não é o povão, não é o povão assistido, colaboradores técnicos, né? Esse é um detalhe importante para a gente observar. E não estava concordando com a decisão do governador. Não, isso não pode ser assim, porque vai prejudicar os desencarnados, né? E vai ser um grave perigo para as suas organizações espirituais. Eu não entendi qual grave, pensei que vai morrer de novo.
vai ficar doente, né? Esses graves períodos. Então, é uma coisa muito detalhe a gente observar aqui, né? São colaboradores técnicos, já são trabalhadores da colônia. Eu lendo isso, Marco, eu lembrei do Livro dos Espíritos. Por quê? Vamos ver. Depois eu vou ler a pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta não, o item. Porque eles eram técnicos, né? Então já sabemos que eram espíritos muito racionais, né? Porque ele bota aqui técnicos, essa palavra, né? Técnicos. E eles estavam se achando superiores aos espíritos que vieram de esferas muito elevadas. Como é que pode isso acontecer, não é? Mas isso acontece. E Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele desenvolveu a escala espírita, ele coloca no item 104 a 8ª classe dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos pseudo-sábios. Olha a definição, não é? Então, esses espíritos, eles existem no mundo espiritual e encarnados, quando encarnam, se não se modificaram, continuam do mesmo jeito. Eles acham que sabem de tudo. Eles não têm ignorância de nada. Enquanto encarnados, são aquelas pessoas que, infelizmente, tudo elas têm que ter a última palavra. Elas nunca aceitam a opinião de ninguém porque elas acham que só elas têm razão. Então, esses técnicos, eles estavam achando que eles eram melhores, entendiam mais do assunto do que esses 200 espíritos que vieram das esferas elevadas. Então, olha a definição que Kardec dá de um espírito pseudo-sábio. Reafirmando, encarnado ou desencarnado. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, sua linguagem tem uma característica séria, que pode induzir ao erro e ocasionar enganos sobre suas capacidades e seus conhecimentos. Mas isso é apenas um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que conservam da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se libertar. Então, esses técnicos, eles estavam agindo assim contra o governador porque eles são presunçosos, orgulhosos e invejosos. Porque você achar que você sabe mais... Porque não era a palavra do governador, olha a sabedoria desse governador, não era a palavra dele, ele trouxe espíritos de esfera muito elevadas. E essas criaturas aí, que muitas das vezes somos nós, o nosso comportamento, não é? Se a gente não se vigiar, como dizia Jesus, a gente pode ter um comportamento de um pseudo-sábio. E que a gente não sabe tudo mesmo. E até as coisas que a gente faz, a gente tem que entender que tem pessoas que fazem melhor. Tem pessoas que fazem pior, mas tem pessoas que fazem melhor. Eu que sou dona de casa, né? Eu sei fazer arroz. Mas eu tenho certeza e já comi muito arroz melhor do que o meu. Mas eu sei também que tem pessoa que faz um arroz que não dá nem pra, né? Nem com colherzinha de chá. E ela lava o arroz, hein? É. Lavo o arroz ainda, isso não tem jeito não. Então, mas eu admito que, claro que tem gente que faz arroz melhor do que eu, mas sei também que tem gente que faz o pior arroz que o meu. Então, esses espíritos, a pessoa que se comporta dessa maneira, é muito complicado conviver com uma pessoa assim. Estou falando na questão dos encarnados, não é? Porque a pessoa é aquela pessoa que não ouve ninguém. Ela acha que ela está sempre certa, não é? Pode você trazer um professor de alguma coisa para ensinar, ela vai continuar achando que
ela sabe, não é que ela não saiba, mas ela tem que entender que na nossa escala evolutiva, vão ter sempre superiores e inferiores a nós. Não tem. Essa é a regra, essa é a lei. Uns adiantaram o passo, outros retardaram. Isso a gente falando na questão moral, não é isso? Então, esses técnicos aqui são espíritos, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, pseudo-sábios. Acham que sabe mais que o governador, acham que sabe mais do que esses espíritos, né? E estão criando confusão. A gente vai ver aqui o quanto essa rebelião vai dar problema lá em nosso lar, né, Marco? Então, continuando isso. Realizaram-se assembleias, então continuando, né? A gente já leu, né? Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, eu reli porque, esse pedaço nós já tínhamos lido, porque é aquilo que nós falamos no programa passado, né, Teresa? Os versos daquela música: Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais entrareis em nenhum céu. Então, aquele aprendizado que a gente costuma ter daqui. Encontrareis. Né? Então, não encontrarei, né? Isso é. Tem uma página, Teresa, no livro A Vida Escreve, que é do Hilário Silva, psicografado por Chico e Valdo Vieira. O título da página é Que Acha Irmão. E aí ele faz assim: João Neves, o personagem é o João Neves, moço de muita fé, é um trabalhador do bem. Sempre recorria aos préstimos de benfeitor desencarnado que ajudava os doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de conhecida médium. Então o João Neves era sempre ajudado por um benfeitor que incorporava na médium e o ajudava na questão, em várias questões, né? E por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo tratava da saúde de João, através de passes, com inexcedível paciência, né? Que é o que os espíritos e os guias têm conosco, meu Deus, paciência. E aí ele diz assim: certo dia, incorporado a médio, o caridoso amigo considerou: João, tudo temos feito por suas melhoras, entretanto o problema gástrico está renitente. E ajuntou: o que comeu você hoje no almoço? Aí o rapaz informou presto: eu comi feijão, arroz, 5 batatas, 2 empadas, um prato de salada, um pão com manteiga, o bife, 4 ovos e uma xícara de café quente. E relanceando o olhar pela sala, como se recorresse à memória, acrescentou: parece que foi só isso. Só. Notando que o espírito silenciara, João indagou: que acha o irmão? Aí perguntou para o espírito. O benfeitor sorriu através da média e respondeu: eu, João, que posso falar? Penso apenas que o único remédio em seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Muito interessante a página, né? O João, pessoa do bem, mas coitado, quando ele desencarnar, ele vai querer também continuar comendo a mesma coisa, a mesma quantidade e tal. Então, é isso aí que a gente tem que vigiar, né? Eu não sei porque eu li essa página, eu lembrei do Eduardo, que eu acho que o Eduardo é esse caso aqui, Teresa. Eu acho que ele tem 2 estômagos que o bichinho come, hein, cá para nós. Vamos lá, continuando. Parágrafo 4, parágrafo 4, linha 31ª. 31ª. Continuando, então. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Teresa até respirou fundo aqui. Meu Deus do céu, quando a gente lê isso... Por isso ele é o governador, gente. Por isso ele é o mais... Olha, nós já vimos aqui informado, ele é o que mais trabalha na colônia, não tira férias, né? Por isso ele é o governador, né? Meu Deus do céu. Por isso ele é o governador. 30 anos consecutivos, ele fazendo reuniões de providências e atividades. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Passeata. Passeata, o Eduardo participou dessas passeatas. Com cartaz e tudo. Nós subimos aí depois, tá, gente? Ele participou.
Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. O João aqui da página que a gente leu, pessoa boa, do bem, trabalhador, mas como é que vai ficar doente? Né? Não se conforma, né? Na realidade, eles estavam criando problemas para eles mesmos, com essa ideia fixa que estavam passando fome, porque era o que eles deviam alegar. Estamos passando fome, vamos morrer de fome. O governador não quer dar comida para a gente. Eles criaram problemas para eles. Aí eu lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 4 fala das causas atuais das nossas aflições, porque somos nós mesmos que criamos muitas das aflições sem serem dívidas de outras vidas. Nós muitas das vezes não reencarnamos para passar por determinadas situações, mas temos o livre-arbítrio, como o moço que o Marco leu do livro A Vida Escreve, que ele sabia que não podia se alimentar, ele passava mal, ele queria ajuda, né? O João Neves, ele queria ajuda, mas o guia já deve ter intuído ele de todas as maneiras, nem a irmã Dor devia estar dando jeito nele, então ele falou para ele, olha, né? Nós estávamos comentando hoje, antes de vir para a rádio, né? Então, Deus nos deu 2 pulmões, 2 rins, mas não deu um estômago. Se ele dá 2, hein? Meu Deus do céu. A gente ia extrapolar, mas aí foi o que o mentor falou para ele, né? Você é o único, tô vendo, a única solução para o seu caso é ter 2 estômagos, como a gente não tem. Graças a Deus. Se a gente sobrecarrega ele vai dar problema, porque ele foi criado, ele foi estruturado, aquele órgão chamado estômago, fígado, para suportar determinada carga. Mas muitas das vezes somos nós que colocamos uma carga superior e ele não aguenta. Então, mesma situação, essas pessoas que estavam, eles estavam indo parar no hospital, porque eles começaram a ficar na monoideia de que estavam com fome, que estavam doentes, fracos, e realmente foram parar no hospital. Então, e isso foi mais uma oportunidade de se criar motins em nosso lar, não é? E a paciência do governador, que foi durante 30 anos, né, como ele coloca aqui. 30 anos 30 anos, né? O que ele fez nesses 30 anos? Ele fazia reunião, ele conversava, ele devia organizar programa nos ministérios para ver se todo mundo entendia. E o pessoal de muito acima, né, 200 instrutores de esferas muito acima, muito mais elevadas, vieram também. Auxiliado, talvez esses 30 anos também aí. Isso por isso que ele é governador. Realmente, como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, tem um espírito chamado um espírito amigo, que ele vai nos falar sobre a paciência. Uma virtude que a maioria de nós, pelo menos essa que vos fala, ainda está longe de conseguir. A gente sabe que precisa aprender a desenvolvê-la, mas está difícil. Mas é uma das virtudes desse governador é a paciência, porque não foram 3 meses que ele conversou, não foram 3 anos, foram 30 anos tentando convencer aqueles ministros, porque eram ministros, porque como o Marco colocou, não era o povão que estava lá de nosso lar, que estava liderando as passeatas, os protestos, eram os ministros, não é? Então, e ele tentando convencer todo mundo numa paciência que realmente... Ele fala aqui, entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público. Ministros. Eminentes, né? Eram ministros que iam fazer passeata, iam brigar. Então, todos nós devemos, de vez em quando, pegar o Evangelho no capítulo 9 e ler a paciência. Está aqui. Não, pode ler. Está aqui, a paciência. Então. A dor é uma... Olha só o que ele fala, né? Um espírito amigo. Parece que é a Joana. Alguém já me falou. Alguém fofocas espíritas diz que é a Joana. Não Joana sei. de Anjos. A gente não... Só está o nome, um espírito amigo.
Paulo Renato que falou, que é a Joana, não sei se... Falou nada. Falou sim. Ó, tá aqui. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Se nós quisermos, realmente, porque às vezes a dor vem e a gente se rebela mais ainda, né? Sim. Mas se nós quisermos. Então, na questão do que nós estamos falando da alimentação, aí vem a úlcera, vem a esofagite, a diverticulite e todas as ites, né? Que nós adquirimos. Mas é karma da outra, não. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Pedra na vesícula. Aí a pessoa fala assim, eu como, não tenho nada ainda, porque você é o espírito eterno, você vai reencarnar. Tudo aquilo que você produziu conscientemente nessa encarnação, e você sabe que está errado e está fazendo, a culpa está aí. Isso aí a gente... A culpa não, a responsabilidade. A responsabilidade está aí, e nós vamos resgatar isso depois. Assim como nós colocamos em programas, foi no programa passado, não lembro, que o Divaldo relata que ele veio marcado no seu perispírito com o bacilo da lepra, com a matriz. A matriz da lepra, dependendo do comportamento dele, ele ia desenvolver ou não. Sim, também temos isso. Nós lemos aqui a história do Juca Lambisca, né? Foi do programa passado, né? Nós lemos a história do Juca Lambisca, e o Juca Lambisca é um livrinho mais voltado para a evangelização, mas serve muito para nós também, adultos. O Juca Lambisca reencarna já franzino com problemas já do aparelho digestivo. Então, é essa questão da dor. Então eu posso vir adquirir, mas posso me rebelar mais ainda. Quanto médico que a gente vê, que nós vemos, que fuma, né? E médico, às vezes, pneumologista, mais ainda, que está vendo o pulmão todo dia e fuma. Então, isso aí e outras coisas mais, né? Aí, então, esse capítulo da paciência é bem isso que a Teresa falou, né? A dor é essa bênção, mas pede para nós bendizermos de Deus onipotente, que por ela nos marca para a glória do céu. Quer dizer, se nós conseguirmos nos comportarmos e aprendermos um pouco de disciplina em cima do que ela oferece, já é um adianto para nós. Porque também a gente tem que entender da questão da dor moral. Não é só a dor física. Às vezes a dor moral dói mais, muito mais. Então, o governador, ele ainda é um ser humano, ele não é um espírito puro. Com certeza doía na alma dele né, vamos colocar entre aspas, essa ingratidão que ele estava sofrendo. Foram 30 anos de conversa. Ele trouxe espíritos de esferas muito elevadas para conversar. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai organizar excursões para que... então vai você, já que não acreditou em quem veio, vai você lá na outra esfera, para você ver como se consegue se alimentar só pela respiração. Mas, então, isso devia doer nele, mas ele já tinha adquirido a virtude da paciência, ele entendia que isso fazia parte de um aprendizado para ele mesmo, porque ele ia ser o maior beneficiado desenvolvendo, né, a tolerância, a compreensão, a compaixão por essas pessoas. Ele era o maior beneficiado. E todos nós, quando a gente consegue, em certos momentos, agir com paciência, a gente, se parar para pensar, a gente vai ver que foi a gente que lucrou mais com isso. A gente não vai desenvolver nenhum problema físico, porque a gente agiu com serenidade, que é outra virtude também, provavelmente irmã da paciência, e que a gente precisa pensar em desenvolvê-la aos poucos, não é isso? Então... Beleza, só para a gente estar quase terminando, isso. Antes da gente continuar, ou não, tem uma página aqui do livro No Portal da Luz. Emmanuel coloca livro No Portal da Luz. O título é O Corpo Físico. Uma frase aqui que nós destacamos, encaixa bem naquilo que nós estamos falando agora. Ele diz assim: a cela física na escola do planeta é a carreira de estudo ou o cubículo de retificação que nos patrocina o progresso. Abençoá-la, conservá-la, auxiliá-la e preservá-la através de hábitos baseados em equilíbrio e retidão
nos quais os recursos da existência sejam usados sem excessos, é simples dever. Então, que nós procuremos interiorizar isso dentro de nós. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando, que os bons espíritos abençoem vossos lares. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.